Deus é maravilhoso. Concorda com isso? Dá um glória a Deus aí, deixa eu ver. Amém. Achou Êxodo 3 aí? Êxodo 3, versículo 7 diz assim: Disse Deus: tenho visto a aflição do meu povo e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores e conheço os seus sofrimentos. Pula o 8 e o 9 agora, vamos para o 10. Diz Deus: vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito meu povo, os filhos de Israel. Vamos orar. Obrigado, Jesus, por esta palavra. Pedimos agora que o Senhor fale aos nossos corações. Queremos entender aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Eu peço no nome de Jesus Cristo. Amém. A humanidade, de uma forma geral, anda passando por uma aflição incrível em função desta pandemia que nós estamos atravessando. Quando teve o primeiro lockdown aí, que separou, parou o comércio, parou tudo, igreja, estádio de futebol, teatro, cinema, shopping, tudo fechou, o povo ficou angustiado, porque ficamos presos dentro de casa, sem saber o que fazer, e aquilo foi trazendo uma angústia tremenda. E tudo que as pessoas pediam e clamavam, até mesmo os cristãos oravam a Deus, pedindo uma solução e falavam assim: Senhor, que o Senhor esteja iluminando e capacitando. Eu orei assim, e capacitando as pessoas que mexem na ciência, que o Senhor dê sabedoria para que eles possam descobrir logo o remédio, a vacina, para que tudo possa voltar ao normal. Você não orou assim também, irmão? A gente orou aqui várias vezes, né? Aos domingos de manhã. E agora parece que já chegou a vacina e tal, e agora a angústia é: toma ou não toma? Toma ou não toma? Ah, não vou tomar não. Eu vou assim: não toma não, você é louco. Pelo amor de Deus. Aí já estão fazendo videozinho de pessoas passando mal, dando piroleta, saracoteando aí, porque falou: olha lá, tomou a vacina, olha como é que ficou. Já estão querendo trazer outro tipo de terror em cima da humanidade agora com o negócio da vacina. E eu vi alguém escrever na internet dizendo assim: quantas vacinas você já tomou? E quantas vacinas você já deu nos seus filhos? E quantas vezes você foi em busca da procedência ou saber em que laboratório eles foram feitos? Né? Mas a verdade é a seguinte: o povo agora, a vacina está chegando, já chegou não sei quantos milhões de doses, vai começar a vacinar o mês que vem, e agora o terror. Irmão, a gente parece que procura motivo para ser aterrorizado. A gente tem dificuldade de descansar em Deus. Parece que a gente prega que estamos nas mãos de Deus e Deus está no controle da nossa vida, mas qualquer notícia aí, seja falsa ou verdadeira, amedrontando as pessoas, a gente já fica num pânico medonho. E é de cada pessoa, não adianta. A humanidade está assim. Mas assim como Deus falou naquela época, Deus está falando hoje. Eu tenho visto. Eu acho que Deus está até se divertindo, porque se todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, e Deus está no controle de todas as coisas, Ele podia ter exterminado com esse vírus logo que fizeram, descobriram, produziram, sei lá o que acontece. Como é que é esse negócio? Deus tinha poder para fazer isso ou não tinha? Tinha poder. Assim como Ele tinha poder para entrar na frente de Eva quando ela foi para comer o fruto proibido e esculhambar com a humanidade e com a terra, mas Ele não fez. Ele não fez. Ele tinha um propósito nisso aqui. Ele tinha um propósito. O plano da salvação, Jesus Cristo na cruz, é antes da fundação do mundo. Então, quando Deus fez o mundo, Ele já sabia que o homem ia pisar na bola. Essa situação que nós estamos atravessando, irmãos,
é uma situação atípica. Eu estava falando com alguém essa semana, não lembro com quem, e falou assim, nunca o povo se aproximou tanto de Deus com essa pandemia, né? Quando o povo estava todo trancado nos apartamentos, nas grandes cidades, eles abriam as janelas, né? E cantavam essa música que a gente cantou hoje, porque Ele vive, todo mundo na janela cantando, os prédios assim, aí ecoava aquilo. Nós estávamos falando com o Luiz, né? É verdade, com o Luiz. O escudo, como cantavam o escudo, né? Não há ferrolho. A gente até se emocionava vendo aquilo na televisão. Deus faz de tudo para que a gente se aproxima dele. E muitas vezes a gente se aproxima na hora da hora difícil. Melhorou um pouquinho, a gente já esquece tudo. É assim ou não? Mas não é isso que eu quero falar não. O que eu quero falar é o seguinte, Deus está dizendo hoje, tenho visto a aflição do meu povo. E Ele está olhando para nós, irmãos, e eu acho que Ele está se divertindo. Eu acho que Ele está dando risada. Porque para Ele se torna até engraçado. Ah, mas o vírus mata a gente. O Bolsonaro falou e eu concordo com ele. Quando chega a hora do cidadão, com vírus, sem vírus, se Deus falar vem, pronto, acabou. É uma parada cardíaca, é um AVC, é um atropelamento, sei lá o quê. Se Deus olhou para você e falou assim, vem para cá, vem para cá. De uma forma ou outra, a gente tem que ir prestar as contas com Ele. Mas o que me interessou, o que achei mais interessante foi o versículo 10. Quando Deus chega para Moisés e fala assim, vem Moisés, agora e eu te enviarei para Faraó. Deus teria condições de libertar o povo de tantas maneiras, Deus teria condição de exterminar com aquele povo do Egito e deixar com que o povo de Israel tomasse posse daquela terra lá e daquelas riquezas todas e ali mesmo estabeleceria o povo de Deus. Podia ou não podia? Tinha poder para isso ou não tinha? Mas às vezes, irmãos, por isso que a Bíblia fala que a gente não entende os planos de Deus. A gente acha que Deus às vezes quer complicar a situação, mas Ele sabe o que faz. Ele sabe o que faz. Ele foi lá atrás de Moisés, nas terras de Moabe, onde Moisés já estava há 40 anos casado, constituiu filhos, família, já teve filhos, estava pastoreando as ovelhas lá de boa, sossegado, né? Ele precisou fugir do Egito porque matou o egípcio lá e aí queriam pegar ele, matar ele, então ele precisou fugir, mas já tinha virado a geração, ele estava longe lá. Deus foi lá atrás de Moisés e falou, Moisés, vem aqui agora que eu vou te enviar para libertar o meu povo do Egito. A gente cantava uma música na escola dominical que Deus não tem mãos senão as nossas, Deus não tem boca senão a nossa, Deus não tem pés senão as nossas. Lembra disso ou não? As criancinhas cantavam isso aí na escola bíblica. Eu cantava quando era garoto na escola bíblica. E agora vai voltar à escola bíblica, nós vamos voltar a cantar essa música de novo, porque é muito importante. Por que Moisés, gente? Por que Moisés? Deixa o homem quieto lá. E outra, Faraó está com bronca dele, vai chamar ele para ir lá falar com o Faraó, vai arrumar rolo. Às vezes a gente acha que as coisas de Deus são maluquice, e é maluquice para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus e a vida eterna. Essa que é a verdade. Moisés, é você que eu quero, é você que eu quero, vai lá. Moisés tremeu na base. Moisés tremeu na base. E a palavra que eu queria dizer hoje é a seguinte, irmãos. Deus está dizendo para você, é você que eu quero. Eu preciso que uma obra seja realizada, e é você
que eu quero. É você que eu quero. Nós fizemos o culto 100% aqui, entregamos as fichinhas de quem queria trabalhar, em que departamento queria trabalhar, e muitas. Teve um maço bem expressivo de pessoas que querem só ser membro, mas não querem trabalhar em área nenhuma. Não quer trabalhar na multimídia, não quer trabalhar na projeção, não quer trabalhar na portaria, não quer trabalhar no cultinho, não quer trabalhar na escola dominical, não quer trabalhar na recepção, não quer fazer nada. Deus está falando, é você que eu quero. É você que eu quero. Você acha que Moisés queria? Claro que não. Racionalmente ele tinha seus motivos. Ele podia falar, Senhor, eu sou a única pessoa que Faraó está procurando e está querendo matar. Escolhe qualquer outro, menos eu. Mas Deus falou o quê? É você que eu quero. E hoje Deus está falando para você, é você que eu quero. Eu tenho uma grande obra nesta cidade, eu tenho uma grande obra nesta igreja, e é você que eu quero. Você que chegou aqui hoje nessa noite, Deus está dizendo para você, é você que eu quero. Você que está assistindo pela internet, Deus está dizendo, é você que eu quero. Mas quando continuamos, no versículo 11, Moisés responde para Deus, quem sou eu? Quem sou eu? Olha aí o complexo de inferioridade. Um cara que foi escolhido desde bebezinho, Deus libertou ele, quando teve a morte dos pequenininhos lá no Egito. Depois Deus permitiu que ele fosse criado pela filha do faraó, no berço de ouro. Um cara que teve os melhores estudos da época, altamente capacitado. Ele chega para Deus e fala assim, quem sou eu? Quem sou eu? Eu não tenho condições. Muitas vezes na obra do Senhor aqui na terra a gente fala a mesma coisa. A gente fala assim, quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Eu não sou capaz. Mas você não pode trabalhar lá na portaria para receber as pessoas que chegam no nosso estacionamento? Eu não sou capaz. Mas você não pode trabalhar aqui na recepção, né, dando as boas-vindas para as pessoas que chegam ao culto para adorar ao Senhor? Eu não sou capaz, eu não consigo. Eu não tenho esse dom. Mas você não pode trabalhar no cultinho então, que a partir do ano que vem vai ter? Eu não sou capaz. Eu não sou capaz. E você que pensa desse jeito, quer que eu diga uma coisa para você? Você não é capaz mesmo. Você é altamente incapacitado. Por você mesmo, você é incapaz. Quando Deus me chamou e me ungiu para ser pastor de uma igreja há 21 anos atrás, eu pensei a mesma coisa. Quem sou eu para ser pastor de uma igreja? Eu estava até habituado já a trabalhar com público, mas porém fazer micagem, palhaçada, mágica, né? Entretenimento. O objetivo meu era fazer com que o povo desse risada, comicidade, humor. Agora Deus coloca eu num púlpito diante de uma igreja para transmitir uma coisa extremamente séria. E eu cheguei a dizer, Senhor, quem sou eu? E eu cheguei na seguinte conclusão, não sou nada. Não sou nada. Eu sou altamente incapaz. Mas sabe o que Deus diz no versículo 12? Fique tranquilo, eu serei contigo. Então nós por nós mesmos, irmãos, não somos nada. Mas quando nós temos Deus em nós, o Espírito Santo habita em nós, isso aqui faz uma diferença total. Faz de nós as pessoas mais capazes que você possa imaginar. Faz de uma pessoa simples e analfabeto ser um grande professor de escola dominical e um grande pregador. Eu estava no mercado essa semana e eu estava conversando com um menino que faz os pacotes lá. E ele falou assim, pastor,
eu estou pregando a palavra na minha igreja. Eu falei, que bênção. O dia que o senhor quiser, eu vou pregar na sua igreja. Eu falei, eu vou convidar você para pregar lá. Ele falou, e sabe mais? Não sei ler nem escrever. Eu falei, é? E você prega mesmo assim? Prego, porque eu tenho o Espírito Santo. Não sabe ler, não sabe escrever, mas prega a palavra. E eu vou trazer ele aqui. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou trazer ele. Irmãos, Deus em nós faz a diferença. Nós somos simplesmente vaso. Essa carcaça não vale nada. O que vale é o que está dentro dessa carcaça. Nós somos vaso. Nós podemos ser vasos de honra ou podemos ser vasos de desonra. Depende do conteúdo. O importante é o conteúdo, o que está dentro do teu coração, o que está dentro da tua mente. Se você tem o Espírito Santo dentro de você, quando Jesus ordenou aos 70 discípulos que fossem pregar o Evangelho, falou assim, e quando você não souber falar, simplesmente abra a boca que o Espírito Santo que está em você vai falar por você. Irmãos, é um mistério maravilhoso, é diferente de um profissional, é diferente de uma coisa natural e humana. Eu não sei dirigir. Eu estava vendo um videozinho ontem, acho que com uma das minhas filhas, e o cara pegou a caminhonete, o menino, né? Hoje, né? Eu vou dirigir. Socou o pé no acelerador, irmão, atravessou a rua, tacou a caminhonete no muro. As coisas naturais não, tem que passar por um processo, mas as coisas espirituais, quando você está cheio do Espírito Santo, é Deus que vai fazer a obra em você. Moisés não precisa ficar com medo, por quê? Porque eu estarei contigo, eu estarei com você, eu vou junto. Não precisa ficar com medo, não precisa ficar preocupado, não precisa ficar atemorizado, porque eu estarei com você. E Jesus falou a mesma coisa para nós. Ele falou assim em Mateus 28:20: e certamente estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se Jesus está comigo, eu posso ficar tranquilo. Não venha com complexo de inferioridade falando, quem sou eu? Eu não sei, eu não consigo, eu não posso. Isso aí são mensagens que o inimigo coloca na nossa mente. Por quê? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O apóstolo Pedro, até ser cheio do Espírito Santo também, ele só fazia bobagem. A partir do momento que ele tinha o Espírito Santo dentro dele, logo depois do Pentecostes, quando ele entrou no templo, tinha lá o aleijado, ele falou assim, olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho esmola para te dar, meu filho, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. O que nós precisamos é Deus, nós precisamos de intimidade com Deus, nós precisamos de Deus no nosso coração, nós precisamos deixar de ser nós, pensar, será que eu posso? Será que eu consigo? Será que o que eu vou fazer vai agradar? Será que, irmãos, não, Deus tem que estar no controle da minha vida, e Ele tem que conduzir a sua obra, porque esta obra é dEle, e é Ele que quer fazer, mas Ele quer fazer usando a minha e a tua vida. Amém? Segunda coisa, no versículo 1 do capítulo 4, versículo 1, Moisés respondeu, né? Falou assim, mas Senhor, mas se eles não crerem em mim, e se nem ouvirem minha voz, e se falassem, o Senhor não apareceu por si não. A tendência humana é esquivar e desculpar. Já reparou isso ou não? Quando a gente não está afim, a nossa tendência é escorregar, né? Até nas coisas simples. Acaba o culto, alguém fala assim, olha, vamos comer pastel em tal lugar. Você não está com vontade, né?
Você, em vez de ser sincero, não estou com vontade, estou cansado, vou para casa, vou dormir. Você faz o quê? Sabe o que acontece? É que eu já tinha combinado, não tinha combinado nada. Você não tinha combinado nada. Eu já tinha combinado, os meus filhos estão indo lá para casa, não sei. Não... Gente, mas se o pastel estiver frio, mas se o pastel não estiver gostoso, mas se, irmãos, a gente tem que parar um pouco de arrumar desculpa esfarrapada para Deus, porque Deus conhece todas as coisas e Deus conta com cada um de nós. Jesus disse assim: não fostes vós que escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi a vós e vos designeis para que vades e deis frutos. Ele não escolheu de bobeira não, ele escolheu porque ele tem um propósito na sua vida. Ele quer ver algo sendo produzido através da sua vida. E quando a gente para fazer uma reflexão, irmãos, o que eu tenho feito para o reino? Qual tem sido a minha parcela de contribuição na igreja que eu congrego? O que eu tenho feito para a igreja que eu congrego? Em qualquer área, seja a área material, seja a área espiritual, em qualquer área, o que eu tenho feito para a igreja que eu congrego? O que eu tenho feito para o reino? Deus me chamou, Deus me selecionou, Deus colocou eu aqui, Deus criou uma expectativa em cima de mim. Ele tem uma missão muito grande para mim, assim como tinha para Moisés, que era de libertar o seu povo das garras de Faraó. Mas Moisés chega e fala assim: mas se Faraó não acreditar em mim? E muitas vezes é isso que a gente fala para Deus, quando Deus chama a gente para trabalhar na sua obra. Mas se, Deus chega e fala para Moisés: Moisés, vai lá e fala que eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Eu estou aqui em nome de Deus. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu venho aqui para cantar, eu não venho aqui para agradar as pessoas que estão participando do culto. Se eu venho aqui para cantar, eu não venho aqui para fazer um show e agradar as pessoas. É óbvio que a gente não vai fazer o relaxo também de qualquer jeito, porque tem uns que, Deus do céu, né? Mas irmãos, nós estamos aqui porque Deus nos escolheu e Deus nos deu autoridade. Ele falou em Mateus 18, Jesus disse: eu vos digo em verdade que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Nós temos poder e autoridade. Ele nos constituiu reis e sacerdotes. Reis, o mais alto nível hierárquico fisicamente. Sacerdote, o mais alto nível hierárquico espiritualmente. Irmãos, nós não somos fracos não, nós somos escolhidos de Deus, nós somos capacitados de Deus. Deus nos escolheu, Deus nos chamou e Deus nos capacitou para realizar a obra dele. E muitas vezes as pessoas falam assim: mas as igrejas de uma forma geral hoje estão difíceis, as igrejas de uma forma geral hoje estão com uma dificuldade, com uma luta. Por que será, irmãos? Será que a força de Deus está acabando? Será que Deus está enfraquecendo? Ou será que aquelas pessoas com quem Ele está contando é que estão o decepcionando? Então, Deus tem chamado a cada um de nós, Deus tem escolhido a nós para realizar a sua obra, assim como Ele escolheu Moisés. Mas muitas vezes nós estamos como Moisés: mas se não der certo, eu até vou trabalhar no cultinho, mas e se não fluir? E se, gente,
simplesmente encha-se do Espírito Santo e aquilo que você for fazer na obra de Deus vai dar certo, porque não é você, é Deus em você. Moisés, então, falou assim: Senhor, eu acho que eu não sou a pessoa ideal para esta função. Quantas vezes nós já falamos isso para Deus? É verdade ou não é, irmãos? Eu não sou a pessoa ideal para esta função. Sabe por quê? Versículo 10 do capítulo 4. Porque o Senhor sabe, eu nunca fui eloquente, convincente. E além do mais, eu sou pesado de boca e pesado de língua. As minhas palavras são palavras duras e palavras pesadas, e eu nunca fui convincente, nunca convenci ninguém com o meu discurso. Eu não sou a pessoa certa. Eu não sou a pessoa certa. Quantas vezes a gente fala isso para Deus? É ou não é, irmãos? Irmãos, quero convidar você para trabalhar nessa área aqui. Eu não sou a pessoa certa. Eu não sou. Eu me conheço, eu sei. Mas a gente esquece de uma coisa: que não é nós, é Deus em nós. O trabalho que a gente faz aqui, a gente não faz por uma remuneração. Hoje em dia está mudando as coisas. Hoje em dia, a gente vai fazer algum trabalho da igreja, a pessoa fala assim: mas pastor, quanto que eu vou ganhar nisso? Você não está fazendo para mim, você está fazendo para Deus, e é Deus que vai te recompensar. E Ele diz que no Senhor o seu trabalho jamais é em vão. E não existe melhor pagamento do que o pagamento em bênçãos espirituais para a nossa vida. Deus então responde o seguinte para Moisés, quando ele fala assim: olha, eu não sou a pessoa certa, porque eu nunca fui eloquente nem convincente com o meu discurso, e a minha boca só tem palavras duras e pesadas. E hoje em dia tem muita gente que é assim, né? Tem palavras duras, pesadas, mas é você que Deus quer usar. É você que Deus quer usar. Deus falou assim: Moisés, o que é isso na sua mão? E ele respondeu: uma vara. Então ele falou: lança na terra. E ele lançou, e ela se tornou uma cobra. Moisés saiu fugindo. E então disse Deus a Moisés: estende ela e pega pela cauda. E ele estendeu a mão e pegou a cobra pela cauda, e ela se tornou uma vara novamente na sua mão. E para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus dos seus pais, Deus de Abraão, o Deus de Isaque e Deus de Jacó, disse mais: coloca a sua mão no peito. E ele colocou a mão no peito, e tirando a mão, estava completamente leprosa. E Deus falou: põe a sua mão no peito. E ele tornou a colocar a mão no peito, e tirando-a do peito, ela se tornou como o restante da sua carne. E ele falou assim: se eles não crerem em ti, nem atentarem para o primeiro sinal, talvez crerão no segundo. Irmãos, quando Deus está conosco, a gente faz milagres e maravilhas. Vai lá falar. Se ele não acreditar na sua palavra, porque você tem esse probleminha aí de ser bocudo, você faz uns milagrezinhos lá na frente dele. Você vai ver só como que eles vão acreditar que eu estou contigo. Então, irmãos, esta é a palavra. Deus tem nos chamado. Deus tem nos chamado. E quantas pessoas simplesmente rejeitam a voz de Deus? Eu vou dizer uma coisa: quando Deus quer uma pessoa, Ele vai até o final. Saulo de Tarso era escolhido de Deus e era perseguidor dos cristãos. Deus deu uma chance, deu uma oportunidade, até que um dia derrubou ele do cavalo e cegou ele. Falou: você não vai fazer isso, não vai fazer mais, não vai trabalhar para mim, não vai trabalhar para ninguém mais. Então, pronto, acabou. Impossibilitou o cidadão. Até que Filipe foi lá, orou por ele e tal, e aí ele acabou vendo novamente. Deus está nos chamando. O ano de 2020 foi um ano de muita turbulência, um ano atípico, um ano difícil, um ano de terror. O diabo já está querendo fazer o ano que vem ser um ano de terror novamente. Mas, irmãos,
nós vamos simplesmente na unção do Senhor Jesus. Nós vamos na unção do Senhor Jesus. E o povo de Deus vai ser liberto. Porque hoje em dia, irmãos, o povo de Deus está prisioneiro de Satanás e eles precisam de libertação. Precisam de libertação mesmo. Prisioneiros de Satanás, eu digo mais, dentro das igrejas. Dentro das igrejas. Porque quando a pessoa está com Deus, mas está pactuado com o pecado, mesma coisa. Mas Deus hoje está te chamando. É você que eu quero. Deus está falando para você. Pergunta para você mesmo. Eu? É você mesmo. Deus está te chamando. Deus tem uma grande obra na sua vida. Deus quer fazer com que o povo dele seja liberto e ele quer usar a sua vida. Não, Deus está dizendo assim: não me venha com churumelas e nem desculpas esfarrapadas que eu não vou aceitar. Mas Senhor, mas se eu não sei falar, eu não sou convincente, eu sou pesado de linha. Para de desculpa. Desculpas esfarrapadas para Deus. Deus te conhece e Deus sabe do nosso potencial. Nós aprendemos na escola bíblica dominical aqui o ano passado, né? Que o potencial do ser humano é ilimitado. Não tem fim o nosso potencial. Então, se nós temos, vamos usar o potencial para o reino. Porque muitas vezes nós usamos o potencial para o nosso interesse, para a nossa profissão, para os nossos desejos pessoais, para o nosso egoísmo, mas não usamos o nosso potencial para a obra do Senhor. Vamos usar mais o nosso potencial na obra do Senhor. E a gente vai mudar o conceito de falar assim: as igrejas estão em dificuldade, hein? Olha, tem um monte fechando por aí. Não, a gente vai falar assim: a nossa igreja está cheia e transbordante da unção do Espírito Santo de Deus, porque cada membro está correspondendo com aquilo o qual Deus o chamou. Amém? Que nós possamos receber, absorver esta mensagem, guardar no nosso coração, refletir e começar a pensar: não, eu vou fazer um pouquinho mais. Pastor Carlos, certa ocasião, pregou uma mensagem aqui, que aquele servo que faz só o que manda é um servo inútil. Temos que fazer sempre um pouco a mais. Agora, se o que faz o que manda já é inútil, e o que não faz nada? E o que não faz nada? Vamos refletir isso, irmãos. E no final dessa parábola lá, diz que aquele que faz só o que manda, vai para as trevas exteriores. Não tem salvação não, para aquele que faz só o que manda. Então, vamos pensar nisso. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar para encerrar o culto. Senhor Jesus, eu te agradeço de todo o coração por esta palavra que o Senhor falou conosco nessa noite. Que verdadeiramente nós possamos refletir, que nós possamos, meu Deus, entender e começar a colocar em prática a missão que o Senhor tem designado a nós, que é de pregar o Evangelho, que é de fazer a tua obra. Desperta, Senhor, aqueles que estão em estado de dormência. Sacode, meu Deus, aqueles que estão com o espírito das desculpas esfarrapadas, mas que nós possamos estar com a consciência de que nós temos que realmente começar a nos dedicar e trabalhar mais para o teu reino. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Pode aplaudir ao Senhor?